Olá pessoal, tudo bem? Boas-vindas ao meu canal, José Antônio Milagre, especialista em direito digital. Aqui você encontra assuntos jurídicos relacionados às criptomoedas, Bitcoin, blockchain e hoje nós queremos falar um pouco, inclusive um pedido de muitas pessoas aqui da nossa audiência, para que nós pudéssemos falar sobre a questão da tributação das criptomoedas. Então decidi fazer essa mini aula de forma simples, prática, para desmistificar muitas questões envolvendo quais são as obrigações dos investidores ou daquelas pessoas que estão comprando criptoativos em relação à Receita Federal, quais são as normas, as regulamentações já expedidas e também que nós possamos aí ter um discernimento sobre o que é declaração anual de imposto de renda e o que são os ajustes de ganho de capital que são feitos mensalmente. Essa é uma dúvida muito comum das pessoas que estão buscando um porto seguro nas criptomoedas, influenciados aí por toda essa reação do mercado, de pessoas que estão investindo fortemente, a própria Tesla agora investindo, o crescimento da moeda em termos nunca antes calculados. Nós estamos já num topo, né? Não existe outro topo, está muito próximo aí da alta histórica, como as pessoas colocam, e a baixa rentabilidade aí da renda fixa, dos juros, tem feito com que as pessoas passem a pensar em criptoativos como uma forma de rentabilidade, investimento. Só para ter uma ideia, quem investiu em Bitcoin em 2017 teve ganho de 13.300%. Para se ter uma ideia, o Bitcoin estava algo em torno de 31 mil reais em dezembro de 2019. Foi quando eu entrei também com um aporte em relação a essa criptomoeda. É importante destacar que a moeda, o Bitcoin, ele não tem regulamentação específica no país, porém, na área tributária, no setor tributário, nós já temos algumas regulamentações. Eu vou mostrar aqui para vocês para tentar facilitar o máximo possível o entendimento de todos e como nós devemos proceder, ok? Então, na área tributária, nós sabemos que os bitcoins eles têm sim o valor de um ativo financeiro e chamou a atenção da Receita Federal. Então, a Receita Federal já expede algumas resoluções, inclusive nós temos até manuais já para declarar criptoativos. Eu vou deixar aqui na descrição do canal. Você também comenta se você tem mais informações a respeito. E eu quero então trazer aqui alguns detalhes no que diz respeito à tributação das criptomoedas. É importante destacar que ganhos mensais abaixo de 35 mil reais, ganhos mensais, atenção, abaixo de 35 mil reais com operações em criptomoedas, em tese estão livres de tributação, que deve ser paga no mês subsequente. Porém, é importante destacar que as criptomoedas elas devem ser declaradas. Por outro lado, os ganhos superiores, atenção, superiores a 35 mil reais mensais em relação a operações com criptomoedas. Imagine que você vendeu criptomoedas e conseguiu aí o correspondente financeiro em real e assim por diante. Isso sim deve ser declarado na modalidade ganho de capital, ou seja, sobre esse lucro que você teve acima de 35 mil reais, nós teremos a aplicação de uma alíquota, de um percentual, de uma porcentagem, e nós vamos recolher essa porcentagem até o último dia útil do mês seguinte via DARF. Okay? Então é muito importante deixar muito claro isso. Você vai expedir uma DARF, ou seja, você não paga todo o imposto somente nas declarações anuais, mas isso é feito mensalmente. Ganho de capital acima de 35 mil reais em relação a operações com criptomoedas, você via DARF, vou deixar os links da DARF, você declara ou você escolhe um contador que organiza essa papelada para você, para que você possa recolher isso mensalmente. Esse é um ponto, ok? Ajustes mensais de ganho de capitais que são pagos mensalmente. Já no imposto de renda, aquela declaração anual que todos estão sujeitos a apresentar, caso tenham renda suficiente e necessária para sair da faixa de isenção, é importante que nós temos que declarar os criptoativos possuídos até o último dia do ano anterior, ou seja, pelo preço de aquisição. É importante destacar, porém, que as declarações elas são apenas obrigatórias para superior a 5 mil reais. Ou seja, se você tem um valor abaixo de 5 mil reais no que diz respeito a investimentos ou comprou criptomoedas ou equivalente em criptomoedas, em tese você não necessitaria fazer a declaração, ok? Essa é a declaração de criptomoedas, o que você tem hoje em relação
a criptomoedas, isso ingressa sim no imposto de renda. Normalmente nós declaramos no ano subsequente, então eu preciso de um retrato até 31 de dezembro de 2020, o que você tinha, atenção, valor de aquisição, não é o valor que está valendo hoje a moeda. Inclusive a Receita já disciplina alguns códigos para você declarar isso no imposto de renda. Eu vou citar aqui para vocês o código 81, que é focado para bitcoins, o código 82, que é focado para outros criptoativos, e o código 89, que é destinado a outras criptos, demais criptos, outras criptomoedas. Importante destacar que, independentemente da aferição do imposto de renda, que é essa declaração do seu snapshot, do seu estado no dia 31 de dezembro do ano anterior à declaração, é importante que a aferição de ganho de capital, como nós já falamos, seja feita mensalmente. Ou seja, tive lucro com criptoativos acima de R$ 35.000. Mensalmente eu vou pegar uma DARF e eu vou recolher sobre esse lucro uma alíquota. Quais são essas alíquotas, esses percentuais que eu vou recolher para o fisco? Ele pode variar de 5% a 22,5%, aliás, de 15% a 22,5%. Então, se você teve ganho de capital até R$ 5 milhões, a sua alíquota será 15%. Se você teve ganho de capital até R$ 10 milhões, a sua alíquota será 17,5%. E se você teve ganho de capital no mês até R$ 30 milhões, sua alíquota será maior, 22,5%. Então, o máximo hoje de ganho de capital pode chegar a uma alíquota aí de 22,5%. Se não declarou, nós já sabemos, né? A própria instrução da Receita Federal, que eu vou trazer aqui alguns artigos para vocês, ela já prevê multas, né? Inclusive multas mensais, dependendo da situação e do contexto. É muito importante destacar que, se você mantém ou passou ou comprou bitcoins por meio de exchanges, então você entrou no mundo das criptos por meio de exchanges, desde 2019 as exchanges elas estão obrigadas a enviar mensalmente à Receita Federal todas as movimentações ocorridas no mês em sua plataforma. Então, as exchanges normalmente já até facilitam para você, assim como hoje quem investe na Bolsa de Valores, na B3, tem os extratos de ações para poder declarar, porque você precisa declarar ações também, renda variável. As exchanges também disponibilizam para você extratos, e é importante destacar que as exchanges elas têm obrigações de informação. Então, muito se discute isso, né? Como que a Receita Federal poderá descobrir que eu fiz operações com criptomoedas? Se você fez operações com criptomoedas, não P2P, mas especificamente por meio de exchanges, as exchanges são fontes de informação à Receita Federal. Então, elas são obrigadas a informar uma série de detalhamentos em relação às suas operações, e isso mensalmente. Então, a exchange informou, porém na sua declaração você não informou esse ganho de capital, essas operações com criptoativos, ou não declarou no imposto de renda especificamente as suas criptomoedas, uma divergência, certamente num pente fino, você vai ser chamado por meio de um processo administrativo a se explicar. E caso não consiga comprovar, efetivamente pode ter aí as penalidades, inclusive de multas, ok? Quero trazer para vocês aqui sobre a obrigatoriedade da exchange, vou mostrar aqui para vocês especificamente a resolução que trata deste tema. Então, esse é um livro de cabeceira aqui para todos nós, que é a resolução da Receita Federal, a Instrução Normativa 1888 de 2019, que instituiu e disciplinou a obrigatoriedade da prestação de informações relativas a operações realizadas com criptoativos. Então, ela define exchange, que é uma pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos. E no artigo 6º, aqui está a obrigatoriedade das exchanges em prestarem informações, né, a que se refere o parágrafo 1º, né, ou seja, ao artigo 1º, que diz respeito aí sobre os criptoativos. E nós temos aqui, né, a exchange de criptoativos, ela está obrigada a prestar informações à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior, as operações que não forem realizadas em exchange. Então, ou seja, a exchange presta informação e a pessoa física ou jurídica ela deve informar operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior, né?
e as operações que não forem realizadas em exchange, né? Então, essas informações devem ser prestadas sempre que o valor mensal das operações isolado ou conjuntamente ultrapassar R$ 30.000, né? E a obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar qualquer das operações com criptomoedas, envolvendo compra, permuta, doação, transferência de criptoativos para exchange, retirada do criptoativo para exchange, cessão temporária, dação em pagamento, emissão, outras operações que implicarem em transferências. Quais as informações que devem ser prestadas, né, em relação às operações com criptoativos? Percebam, né, no caso dos previstos no inciso 1 e na linha B do inciso 2 do caput do artigo 6º, que é esse que a gente acabou de falar, ó, a exchange e também para a pessoa física que devem prestar informações, essas informações são remetidas à data da operação, tipo da operação, os titulares da operação, os criptoativos usados na operação, a quantidade de criptoativos negociados, valor da operação em reais, valor de taxas e serviços, né? E além disso, outras informações, né? No caso da linha A do inciso 2, que é para a pessoa física, então aqui, ó, a linha A, operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior, inciso 2. Em tese, as pessoas deveriam prestar a identificação da exchange, data da operação, tipo da operação, os criptoativos usados na operação, a quantidade de criptoativos negociados em unidades até a 10ª casa decimal, o valor da operação em reais, excluídas as taxas, o valor das taxas e serviços cobrados. Então, nós temos aqui, especificamente, inclusive, nós temos um manual para que isso seja realizado, essa declaração, e é importante destacar, né, detalhando aqui para vocês, é importante destacar que, nesse sentido, as exchanges informam as operações. Então, você percebe hoje que quando você faz uma compra de criptoativo via exchange, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, então eu fiz uma compra de criptoativo aqui via exchange, eu estou tentando transferir, né, nesse momento, esse saldo para uma outra carteira, ou seja, pode ser um Trezor, um outro endereço, eu estou tentando transferir. A própria exchange já tem controles hoje para dizer que eu excedi os limites operacionais. E quando eu clico para verificar os limites operacionais, eu vou entender especificamente que eu necessito de documentos. Então, eu tenho saldos aqui para transferir, mas enquanto eu não enviar os documentos para a minha exchange, efetivamente ela não vai liberar esse montante, ela não vai liberar essa transferência, até porque se ela não coletar os documentos, ela não consegue cumprir o disposto na instrução normativa 1888, ok? Espero ter ficado claro. Uma outra questão que muitos me colocam é: Milagre, mas esse tipo de informação não vai expor muito, né? Ou seja, imagine esses dados da Receita Federal vazando hoje e as pessoas sabendo saldos de carteiras, né? Saldos em exchanges, saldos especificamente de valores em criptomoedas, considerando aí pessoas que hoje tiveram uma supervalorização. Efetivamente, isso é algo a considerar, né? Ou seja, a partir do momento que eu informo isso, os cuidados em relação a essa informação são muito críticos. E nós sabemos que vazamentos de dados da Receita Federal ocorrem há muito tempo. E, infelizmente, isso pode ser utilizado para golpes e fraudes. A própria estrutura da blockchain ela é uma estrutura que assegura uma privacidade. Então, você faz transações entre endereços de carteiras, ou seja, algo nesse sentido. Imagine que eu tenho aqui o endereço da carteira e, a partir deste endereço, ó, eu posso ter o histórico de transações e inicialmente, mostrar aqui para vocês, inicialmente um endereço não identifica uma pessoa, não identifica a origem, o destinatário. E é isso que acontece normalmente. Então, há um cuidado e há uma preocupação muito séria das pessoas em relação a essas informações caírem em mãos erradas. E uma outra pergunta que muitos me colocam é justamente se eu tenho que informar o endereço da carteira, né? Ou seja, o endereço da wallet de remessa e de destino, o que permitiria que essa estrutura que nós vemos aqui, ó, a princípio, onde através do endereço eu não identifico quem é o titular da carteira, ela fosse quebrada. E a instrução normativa 1888 traz essa previsão no parágrafo 4º, não é? Especificamente do artigo 7º, a entrega de informações relativas ao endereço da wallet de remessa e de recebimento, se houver, é obrigatória apenas nas hipóteses de recebimento de intimação
efetuada no curso de procedimento fiscal. Ou seja, senhores, existe sim a previsão da entrega de endereço da wallet de envio e de destino, o que identificaria as pessoas que estão nessa transação. Porém, existe aqui uma palavrinha, se houver, né? Ou seja, se não existir, se não for possível fornecer essa informação, ela deverá ser devidamente justificada. Eu imaginei que você deveria associar um endereço a uma pessoa por conta da instrução normativa da Receita Federal, porém, a Receita Federal deixa muito claro que você não deve proativamente entregar essas informações, mas somente na hipótese de instauração de um procedimento fiscal. O que nós imaginamos aqui? Então, imagine que há uma declaração de criptomoedas, então você decidiu declarar criptomoedas, ou houve uma divergência, você não declarou operações de ganho de capital, não declarou criptomoedas e a própria exchange informou isso, né? Então, olha só, a própria exchange vai informar essas informações, data da operação, titulares, os criptoativos, quantidade de criptoativos negociados, valor de operação. Então, os criptoativos utilizados, quantidade de criptoativos negociados, ela vai informar. Houve uma divergência, instaurou-se um procedimento fiscal. Então, a instrução normativa da Receita Federal já prevê no parágrafo 4º que, diante desse procedimento fiscal, será obrigatória aí a prestação de informações relativas aos endereços de remessa e recebimento, algo que permitiria a Receita conferir, auditar em tese se existem operações não declaradas. Mas, Milagre, ela poderia olhar na blockchain. Não funciona assim, né? Você que está chegando agora, na verdade, na blockchain, a gente tem aqui endereços de origem e de destino e que não estão associados especificamente a uma pessoa. Algumas vezes você encontra IPs relativos a exchanges, caso as exchanges foram usadas nas transações. Porém, normalmente não. Nós temos um esquema privado, né, indelével, imutável, essa estrutura que suporta as transações em criptomoedas, a blockchain, que favorece esse ambiente em que, a princípio, você tem privacidade ao mesmo tempo em que tem um ledger que registra todas as operações, impedindo o double spending, né? Essa é o grande brilhantismo da blockchain, que serve hoje para suportar todas as transações em criptomoedas e também para outras finalidades que vêm crescendo. Ok? Bom, então, em síntese, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. É importante destacar, então, que eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas pediram aqui no canal um esclarecimento mais técnico, mais jurídico. Existem outras questões que nós queremos falar aqui, como, por exemplo, cuidados que você deve ter com a sua wallet, por exemplo, como você fazer transações de forma mais privada. E quando a wallet falha e impede o acesso aos seus criptoativos, quais as garantias que você deve ter? E a gente já está produzindo outros conteúdos, mas sobretudo porque inúmeras pessoas estão ingressando pela primeira vez no mundo de criptomoedas. Esse é um momento único de crescimento e fortalecimento, principalmente do Bitcoin, razão pela qual as questões jurídicas, técnicas e regulatórias, elas sempre emergem. Então eu quis fazer questão, eu fiz questão, aliás, de produzir esse conteúdo de uma forma mais didática possível para que você entenda como operar com criptomoedas de modo regular e evitar dor de cabeça e transtorno aí com Receita Federal e outras entidades regulatórias, ok? Mas eu queria ouvir você, isso não é um monólogo. Quais as suas considerações? Como você tem feito esse planejamento? Você declara quais são as preferências suas para compra ou venda, P2P, exchanges internacionais, exchanges no Brasil? Quais são as suas estratégias, as suas recomendações? Deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua opinião, assim a gente enriquece o debate, produz conhecimento válido a mais pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe. Mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo elucidativo e principalmente me ajude a continuar produzindo vídeos aqui para você. Se inscreva no canal, em algum local aqui você tem o botão para se inscrever, aí você é avisado semanalmente dos nossos conteúdos aqui, faz parte da nossa comunidade, ok? Obrigado a todos e um abraço.